Nesse vídeo eu vou te mostrar onde você deve investir a sua reserva de emergência em 2020. Então não perde, assiste até o final porque eu vou te contar tudo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Jéssica Daiane e eu quero já te convidar a se inscrever aqui no botão abaixo. Inscreva-se, ative as notificações e deixe o seu like porque me ajuda bastante. Nesse vídeo eu quero detalhar para vocês o que é reserva de emergência, qual deve ser o valor dela, quais as características de uma aplicação adequada para você deixar a sua reserva de emergência lá rendendo e também exemplos de onde deixar a reserva de emergência. Eu já vou adiantando aqui para vocês que não é debaixo do colchão, também não é na poupança. Reserva de emergência, como o próprio nome diz, é um montante em dinheiro que a gente precisa ter em mãos num momento de emergência, em um momento de imprevistos, como por exemplo a perda de um emprego, uma reforma inesperada na casa, a manutenção de um carro que quebrou. A Ambima, em suas pesquisas, indica que 52% dos brasileiros não têm uma reserva para emergências, ou seja, para imprevistos. Isso é um número alarmante, pessoal. Se você ainda não tem a sua reserva de emergência, eu quero já te convidar a colocar em prática aquilo que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Então é preciso que você assista até o final para que você saiba realmente onde deixar a sua reserva de emergência. Mas então, qual deve ser o valor da sua reserva? Os especialistas indicam que o valor da reserva de emergência deve ser de 6 a 12 meses do seu custo, das suas despesas mensais. Então tudo isso requer um planejamento financeiro da sua parte. Algumas pessoas que têm um emprego formal, por exemplo, às vezes preferem guardar 6 meses dos seus custos mensais. Já alguns autônomos preferem guardar 12 meses dos seus custos mensais devido às características dos seus negócios. No meu ponto de vista, quanto mais você poder se resguardar, melhor. Se você conseguir guardar 12 meses, melhor. Se você quiser guardar 24 meses dos seus custos mensais, também é uma opção sua. Então é você que vai decidir. As principais características de uma aplicação voltada para a reserva de emergência pessoal é segurança, baixa volatilidade e também liquidez. Segurança, porque o seu investimento precisa ser o mais seguro possível para quando acontecer algo imprevisto ou uma emergência, você tenha a segurança de que o seu dinheiro está lá bem guardado, reservado e em uma aplicação que tenha segurança. Outra característica da aplicação onde você deve guardar a sua reserva de emergência é liquidez. Mas o que seria liquidez? A sua reserva de emergência precisa ter liquidez, porque no momento em que você precisar do dinheiro, ele tem que estar lá em mãos, nas suas mãos. Então, liquidez é a facilidade em resgatar esse dinheiro lá da sua aplicação. Então, ele precisa ser resgatado com facilidade. Então, o seu dinheiro precisa ser resgatado facilmente em caso de uma emergência. É isso que significa ter liquidez. Outra característica da reserva de emergência, da aplicação onde você deve colocar a sua reserva, é baixa volatilidade. O investidor que faz uma aplicação para a reserva de emergência espera que o seu investimento seja pouco volátil, porque ele não deseja ter surpresas negativas. Então é preciso que a aplicação onde você vai deixar a sua reserva de emergência tenha segurança, tenha também liquidez e tenha baixa volatilidade. E agora eu vou te falar onde deixar a sua reserva de emergência, em quais investimentos. Eu vou deixar aqui para vocês alguns tipos de investimentos onde você pode deixar a sua reserva de emergência. Eu falei lá no começo do vídeo que não é embaixo do colchão, pessoal, e também não é na poupança, porque a poupança está rendendo muito pouco, pessoal. Mesmo sendo muito utilizada pelos brasileiros, ela apresenta um dos menores rendimentos. Então temos outras opções. A primeira opção que eu queria compartilhar com vocês é o Tesouro Selic. Isso mesmo. O Tesouro Selic é um título público do governo onde você pode deixar lá a sua reserva de emergência e você vai ter uma rentabilidade melhor do que a poupança. Você pode deixar também a sua reserva de emergência em uma conta remunerada, como por exemplo a conta da Nubank. Se você deixar o seu dinheiro lá, ela gera automaticamente para você um rendimento de 100% do CDI.
Então também você vai ter um rendimento melhor do que a poupança ou melhor do que deixar esse dinheiro engavetado na sua casa. Você pode deixar também a sua reserva de emergência em fundos de investimentos de curto prazo, em D+0 ou D+1. Mas o que significa D+0 ou D+1? D+0 significa que a aplicação pode ser resgatada no mesmo dia. D+1 significa que a sua aplicação será resgatada em um dia útil após a sua solicitação. E o quarto e último exemplo onde você pode deixar a sua reserva de emergência é em CDBs, LCI ou LCAs, também de liquidez diária e com rendimento de 100% ou mais do CDI. Então, pessoal, nesse vídeo eu falei para vocês o que é a reserva de emergência, qual deve ser o valor dela, quais as características da aplicação onde você deve deixar a sua reserva e também exemplos de onde você pode deixar a sua reserva de emergência. Então, nós sabemos que eu deixei o vídeo aqui anterior para vocês. Se você ainda não assistiu, eu expliquei um pouco o que a taxa Selic significa e o que também a sua redução impacta nas nossas vidas. Eu vou deixar o vídeo aqui no card. Se você ainda não assistiu, dá uma olhada, assiste esse vídeo também, porque é interessante saber o quanto vai ser o rendimento desses investimentos que eu falei aqui para você aplicar a sua reserva de emergência. Até porque o CDI normalmente acompanha a taxa Selic. Então, esses rendimentos que eu falei para vocês vão ser impactados pela redução ou pelo aumento da taxa Selic. Nós tivemos agora no mês de junho de 2020 uma redução na taxa Selic e eu falei no vídeo que eu indiquei aqui para vocês o que isso impacta nas nossas vidas. Então assiste também. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilha com seus amigos que precisam ter uma reserva de emergência. Deixa aqui o seu comentário se você já tem a sua reserva, se você precisa ainda formar a sua reserva de emergência. E por hoje é só. Tchauzinho, até mais.